No vídeo de hoje eu quero te apresentar 3 livros que pode transformar a sua forma de estudar o hebraico bíblico. São 3 gramáticas essenciais que, se estudadas na ordem certa, na ordem correta, vão construir uma base sólida, vão ampliar o seu entendimento e vão te conduzir a um nível de leitura e interpretação direta do texto original das Escrituras. Eu não estou falando de apenas livros de gramática, mas de verdadeiras obras-primas, de verdadeiras ferramentas espirituais e também acadêmicas que unem o estudo da língua e a revelação da palavra. Por isso, não saia daí, porque quando eu voltar, eu vou te contar tudo. Mas antes, porém, eu conto mais uma vez com a sua ajuda, que é muito importante aqui no nosso canal. Você que já é parceiro, já é nosso afiliado, aliado a essa obra que tem alcançado muita gente. Hoje somos mais de 26 mil inscritos graças a você, né? Então é muito importante a sua participação, a sua interatividade conosco, deixando aí o seu like, deixando o seu joinha. Deixar o seu like e o seu joinha é extremamente importante. Vai fazer que essa mensagem, esse conteúdo que está sendo relevante para você chegue ao maior número de pessoas possíveis. E ainda, infelizmente, tem muita gente que assiste o nosso conteúdo, eu acho que se esquece, de se inscrever. Se inscreva no nosso canal, é rápido, é fácil e é de graça, e também algo que é muito importante: compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. A gramática do hebraico é o conjunto de regras que governa como as palavras são formadas, como as palavras são organizadas e usadas na língua hebraica, tanto na sua forma bíblica, que é o Sefat Ivrit Shel HaMikra, quanto na forma moderna, que é o Ivrit Modernit. Ela abrange a estrutura das palavras, como a morfologia, a formação das frases, a sintaxe, e os sons da língua, a fonologia. Viu aí? Te dei 3 regras principais da gramática, de uma gramática: a morfologia, a sintaxe e a fonologia. Agora vamos entender seus principais aspectos, especialmente pensando no hebraico bíblico, o que é usado nas Escrituras. Estudar a gramática hebraica é como voltar às raízes da revelação bíblica da palavra de Deus. É compreender como Deus falou originalmente aos profetas, aos escritores sagrados, sem depender apenas das traduções. Ela é a chave da exegese, permitindo distinguir, diferenciar tempos verbais que afetam o sentido profético da palavra, compreender paralelismos poéticos e captar nuances espirituais ocultas no texto. Pois bem, o primeiro livro que eu quero te mostrar sobre esse assunto é o Hebraico Bíblico, uma gramática introdutória, de Paige Kelly, e é com ele que todo estudante deve começar o seu estudo da gramática no hebraico. Eu vou repetir: o livro que você deve, porque às vezes eu recebo aí no inbox, tanto no Instagram quanto aqui no canal, perguntas de pessoas que querem saber por onde começar a estudar, qual gramática utilizar. Eu recomendo para os iniciantes esse livro do Paige Kelly, que é Hebraico Bíblico, uma gramática introdutória. Com ele que todo estudante deve iniciar os seus estudos. Eu não sou autodidata no hebraico, apesar de hoje ainda continuar estudando essa língua maravilhosa, fascinante. Porque cá entre nós, toda língua ela deve ser estudada diariamente. Se você deseja manejá-la bem e conhecê-la bem, você precisa todos os dias ou diariamente ter o contato, o acesso a essa língua, a esse conteúdo. E principalmente com o hebraico, que não é um idioma tão fácil assim, não é um idioma ocidental,
Ele é uma língua um tanto quanto aversa à nossa. É uma língua difícil e então ela deve ser muito bem estudada, muito bem acompanhada e constantemente, ou seja, diariamente. E é diariamente que eu lido com o hebraico. Eu leio textos e textos e páginas todos os dias. Para quê? Para manter, né? O americano tem uma frase muito interessante, ele diz assim: if you don't use, you lose. Deixa eu traduzir para você. Se você não usa, você perde. Então, o contato diário com o hebraico vai fazer você continuar, uma vez que você aprendeu, estudou, você vai continuar, vai fazer a manutenção, né, desse conteúdo, dessa língua. Então, a gente tem esse contato diário para também descobrir, ver as nuances do idioma, que são muitas. Então, a Paige Kelly, ele tem uma didática excepcional, talvez uma das mais acessíveis entre as gramáticas bíblicas disponíveis em português. Paige Kelly explica o funcionamento da língua hebraica de forma simples, gradual e coerente, começando pelo alfabeto, as vogais, as classes de palavras e chegando até os verbos, sem atropelar o processo. Ele vai de forma paulatina, gradualmente. Cada lição desse livro ele traz exemplos claros e exercícios que vão te colocar diretamente em contato com o texto hebraico e o texto bíblico. O grande diferencial desse livro do Paige Kelly é que ele ensina com sensibilidade pastoral, não apenas como um linguista. O aluno que sente que está sendo conduzido passo a passo, construindo fundamentos firmes para a leitura das Sagradas Escrituras no idioma original, tem que ter um diferencial. E a gramática do Paige Kelly, ela é esse diferencial. Ela é isso tudo que eu estou falando para você. Por isso, se você nunca estudou gramática ou hebraico antes, comece por ele, esse aqui, ó. Hebraico Bíblico, uma gramática introdutória. O autor é Paige Kelly, tá? Eu quero dar uma olhadinha por dentro do livro com você agora. Então, esse é o livro do Paige Kelly. Esse exemplar em especial, eu consegui a 12ª edição ampliada. Então, você veja bem que é um conteúdo que já está em exibição, já está em disposição do leitor, do estudante do hebraico. Essa é a 12ª edição, certo? Esse é o Hebraico Bíblico, uma gramática introdutória, Paige Kelly. O ponto forte desta gramática são os exercícios. Cada lição inclui os exercícios diretamente relacionados com o tema. Exercitados, né, o tema exercitados são também como conhecimentos adquiridos em lições anteriores. Cada lição inclui uma lista de vocábulos. O conteúdo é apresentado em linguagem simples e acessível, por isso que esse é o mais recomendável, é o mais recomendado para os iniciantes. E, seguidamente, inclui definições de termos gramaticais da nossa língua, ajudando assim a criar pontes. A gramática, a didática dele é muito prática. Essa gramática também pode ser usada por autodidatas. Como eu disse anteriormente, eu não sou autodidata, mas quem não tem condição, por vários motivos, de ir para uma escola, esse livro vai te ajudar a aprender por conta própria. Trabalhando bem o conteúdo das lições, estudando os exemplos e consultando as referências bíblicas. Pode-se fazer os exercícios e depois submeter os mesmos à correção. Esta é uma gramática introdutória, apenas toca em questões sintáticas, eu já falei sobre isso, e não aborda questões de poesia hebraica, tá? Mas trata de maneira clara e bastante completa as noções básicas da língua hebraica, dando boas ferramentas para ler e traduzir boa parte da Bíblia em hebraico. A editora é a Sinodal, são exatamente 486 páginas. Ele é um livro espesso, grosso, né? Vamos dar uma olhada aqui na introdução dele.
no índice, vai falar sobre abreviaturas, aí tem o prefácio, é lógico, alfabeto, exercícios, vogais mesmo. Vai ensinar tudo do zero. Você vai começar a aprender do zero. O MACEF, sinal do objeto direto, da guest forte, da guest lane, da guest fraco, né? O schwa, mudo, exercícios e por aí vai. Acentos, meteg, letras fracas, uma pique, sílabas, as guturais, o artigo definido, mais exercícios, vocabulário, preposições e substantivos, o conjunção VAV, o VAV conjuntivo, o exercício, vocabulário mais. É muito extenso no sentido de, quando eu digo extenso, no sentido de abranger todo o conteúdo necessário para a sua introdução. Aqui tem um pequeno prefácio do autor, prefácio da tradutora que fez a tradução, porque ele vem da língua inglesa, Paige Kelly, americano, né? Você vai ver tudo isso aqui. Eu gostei também dessa edição que o papel é aquele papel meio que amarelado, não cansa as vistas, né? Muito bom mesmo, tá? As acentuações, os nikuds, os pontos diacríticos, os sinais diacríticos. Esse é o livro e exercícios aqui, ó. Não adianta nem eu falar muita coisa para quem está iniciando, porque não vai entender o que eu estou dizendo agora, mas ele faz uma flexão do perfeito kaal, o significado do perfeito, certo? Olha só, muito bom esse livro e eu recomendo para todos vocês. Mais exercícios, preencha os espaços com os pronomes corretos nas seguintes frases, né? O Senhor, pontinho, pontinho, guardará de todo mal, Salmo 121, 7. Depois de dominar os fundamentos com o livro do Paige Kelly, é hora de avançarmos para um segundo livro. E esse livro agora também ainda temos ele em português, que é o Hebraico Bíblico, uma nova abordagem utilizando análise do discurso. Esse livro é o do Rossini, né? B.M. Rossini, ou B.M. Rossini. E aqui começa uma nova etapa do seu aprendizado no hebraico, porque o Rossini ele trabalha com o hebraico de forma mais técnica. Aqui você vai ver muita técnica dentro da gramática hebraica, dentro da gramática do hebraico, introduzindo uma visão mais linguística e mais estrutural. O Rossini mostra como o hebraico pensa, isso é muito interessante, como a língua se organiza. Também é muito importante isso internamente, como a língua se organiza internamente e como ela expressa as ideias com uma lógica completamente diferente do português. Eu disse num vídeo aí atrás, não me lembro qual que foi, como toda língua que você vai aprender, o hebraico não é diferente. Você precisa entender que você está estudando outra língua, não é o português. Então, se desprenda do português, isole a sua mente do português e mergulhe dentro da língua que você está estudando, nesse caso aqui, o hebraico. A sua proposta é fazer o aluno compreender o hebraico da parte de dentro, de forma interior, como uma língua viva, que ela é uma língua viva, e não apenas traduzir ou traduzi-la mecanicamente. O livro do Rossini, ele traz uma abordagem mais moderna e muitas vezes ele faz pontes com o hebraico contemporâneo ou o hebraico até mesmo moderno, ajudando o estudante do hebraico a enxergar, a ver os padrões e a estrutura que se repetem nos textos bíblicos. Ele introduz noções de sintaxe e semântica, um outro assunto muito importante a ser estudado. Ele mostra isso desde cedo, preparando você, leitor, estudante, para fazer um estudo exegético do texto. É uma leitura que exige um pouco mais de maturidade, por isso você tem que passar primeiro pelo livro do Paige Kelly para chegar aqui. Então esse é o segundo. Você precisa ter mais conteúdo, mais maturidade
para levá-lo para que você possa então agora caminhar num nível mais alto de compreensão e muito mais profundo. Se Kelly constrói o alicerce, eu posso dizer que o Rossini aqui ele está erguendo as paredes do entendimento. Então eu quero mostrar para você agora por dentro o livro do Rossini. Vamos lá. Tá aí, mais uma vez, esse livro também muito bem elaborado, muito bem formado. Eu já estava até fazendo aqui umas leituras diárias, por isso que está marcado aqui, sempre revisando o meu hebraico, sempre trabalhando, sempre consultando esses mestres desta obra linguística. O livro do Rossini possui, que ele é mais denso, ele é mais grosso. Ele possui num total de 600 páginas. O outro tem 400 e poucas páginas. O hebraico da gramática do Rossini tem um pouco mais. Esse volume é um curso de hebraico bíblico de 1 ano de duração. Então esse livro aqui, depois que você passou pelo livro do Paige Kelly, você teve uma estrutura, né, conheceu as letras, o alfabeto, um pouco da gramática, você já começa a identificar algumas frases, começa a montar frases, palavras. Você agora vai ter um curso mais completo, é um curso de duração de 1 ano, que exige mais ou menos cerca de 300 horas de estudo. Esse livro é um curso de hebraico, tá? O aluno aprenderá o alfabeto também, né? Como eu disse, eu aconselho que você passe por esse primeiro, porque aqui também você vai aprender, mas aqui nesse livro do Rossini você também vai aprender o alfabeto hebraico. E ao completar esse curso, o aluno terá aproximadamente 1000 versículos do texto bíblico. Você vai estar familiarizado com o texto bíblico em hebraico. Aqui ele coloca uma nota, né, da introdução. Meu objetivo sincero é ajudar as pessoas a entenderem a palavra de Deus com maior riqueza e intimidade. Para mim, a abordagem analítica discursiva bíblica, a Bíblia hebraica, é a ferramenta gramatical mais poderosa para alcançar essa intimidade. Portanto, esse livro foi escrito para ensinar o poder exegético da análise do discurso desde o início. Tá certo? Aqui tem uma outra nota dele, Brian M. Rossini, deve ser italiano, sobrenome italiano, né? Tem mais de 20 anos de experiência no ensino de inglês como segunda língua, leitura hebraica, do estudo bíblico em escolas, igrejas e faculdades. Ele é pastor da igreja Palavra Vida em Syracuse, em Nova York. É moderador do Fórum Hebraico por e-mail, com mais de 400 hebraístas formados por ele em todo o mundo. Então é um livro de gramática, é um curso de hebraico, é um livro de gramática hebraica, é um curso de hebraico. Esse aqui eu adquiri o ano passado. Como eu disse novamente, eu não sou autodidata, e por recomendações de amigos, de biblicistas, teólogos e hebraístas, me recomendaram para ter aqui na minha biblioteca esse livro também. Ele mostra as vogais, tudo com a base inicial, né? O kamatz patá, o serê definitivo, o segol, shatev, shirik, shuruk, o rolenvav, kamatz katuf, hatuf, e por aí vai. Shuruk, kibbutz, o shivá mudo, o shivá vocal, o hatef patá, né? Montando algumas palavras, né? Muito interessante. Cada lição, como funcionam as lições, ele vai explicando tudo, né? E traz aqui também uma parte do texto bíblico, sempre abordando, né? E como é gramática, ele vai falando sobre o Vaikitol, ou Vaikitol para alguns, né? Eu estou acostumado a usar o W como letra muda aqui no inglês, então a gente fala Vaikitol, 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 e por aí vai, né? Olha, interessante, olha, muita coisa interessante, sempre eu faço algumas anotações. Olha aí, textos bíblicos de Números, Reis, Êxodo,
tá? Então esse livro, ele é o nível 2, é o segundo livro que você deve utilizar como a sua fonte, tá? Participe Cal, muita coisa boa. E como ele mesmo diz, para você estudar esse livro, é 1 ano de estudo desse livro, certo? Hebraico Bíblico, o autor é o B.M. Rossini. E por fim, chegamos ao terceiro livro que eu considero o mais robusto e acadêmico entre os 3. E para você ler e estudar esse livro, você precisa pelo menos também saber inglês. Esse livro está em inglês. O título dele é o Learning Biblical Hebrews, do Carl Katz e Rebecca Josberg. Esse livro é uma verdadeira imersão. Esse vai profundamente. Se esses aqui já tem um impacto, eu diria o seguinte, se eu pudesse fazer aqui uma ilustração. Esse aqui você coloca os pés na água, esse aqui você já entra mais para dentro do oceano, já começa a nadar, já começa a dar braçadas no hebraico. Agora esse aqui você mergulha. Você vai precisar de fazer um snorkeling, colocar máscara, colocar um respirador, um tanque de oxigênio e mergulhar, porque ele é um mergulho, é uma imersão no hebraico bíblico. Ele parte do pressuposto de que o aluno já conhece, já tem uma noção e tem uma estrutura boa da língua e agora quer ler. Ele vai analisar e interpretar os textos bíblicos com maior profundidade. O Katz e a Josberg, eles adotam uma metodologia baseada na leitura direta das Escrituras. Eles não apresentam frases soltas como os outros dois que eu mostrei para vocês, mas eles trazem contextos mais profundos. Eles não trazem aqui exemplos artificiais, mas eles trazem textos reais, mais complexos e profundos da Bíblia, explorando mais definitivamente e mais sintaticamente a morfologia e o fluxo narrativo de cada passagem. O foco aqui é formar leitores fluentes. Se você já sabe o alfabeto, consegue ler alguma coisa, você tem que caminhar aqui. Se você quer aprimorar, ser fluente no hebraico, pessoas que querem estar mais capazes de enxergar como a gramática serve a teologia, como cada forma verbal, cada partícula da construção sintática carrega um sentido também teológico e literário. Por isso é um livro amplamente usado em universidades e seminários nos Estados Unidos, justamente por unir com precisão acadêmica e com sensibilidade textual e espiritual, sem fugir o padrão espiritual da língua. Se eu pudesse resumir, fazer um resumo, eu diria que Paige Kelly ensina o idioma, Rossini ensina a pensar em hebraico, como um judeu pensa, e o Katz e a Josberg, eles ensinam a interpretar a palavra em hebraico. Para quem quer interpretar a Bíblia, pegar um texto em hebraico e interpretá-la, esse aqui é a ferramenta que você deve usar. Vai te auxiliar e vai enriquecer sua biblioteca, é claro. Essa aqui é uma sequência natural que eu passei para vocês. Natural, consistente e segura para quem quer sair do zero e chegar a uma leitura exegética com autonomia. Você vai se tornar fluente na língua quando você chegar nesse nível, nesse livro. Então comece, meu conselho é, repetindo, quero repetir isso, comece com o Paige Kelly, deixa eu voltar aqui para te mostrar, comece com o livro do Paige Kelly, que é o princípio, que é a base, depois avance para o livro do Rossini e se aprofunde com o livro do Katz e da Josberg. O estudo do hebraico bíblico é uma jornada. Eu vou repetir o que eu disse lá no início. Todos os dias eu tenho o acesso e eu tenho o contato para não perder, para não me esquecer, para sempre estar atualizado. E é impressionante que cada vez que eu abro um texto hebraico,
Cada vez que eu abro um texto bíblico em hebraico, eu fico surpreso com aquilo que ele transmite. E cada um desses livros representa uma etapa nessa sua nova jornada. Então, parabéns para você que está iniciando essa jornada, essa caminhada dentro da língua hebraica. No início, você aprende as letras, conhece os sons e depois você começa então a entender a estrutura e o raciocínio da língua. E por fim, você passa agora a decidir, a sentir, a perceber de fato, com intensidade, com relevância, a beleza dessa estrutura textual, a beleza das críticas textuais, a beleza das escrituras, como elas foram inspiradas. E aqui está o grande diferencial de você estudar a língua hebraica, é entender que tudo isso faz sentido quando você começa agora a entender, a aprender e a compreender como Deus proporcionou isso, como Deus revelou isso, como Deus passou isso de geração em geração. Primeiro o ensino era verbal, era vocálico, de pai para filho, depois escrito, da forma escrita e como da forma oral antigamente, né? E depois da forma escrita, como nós temos acesso hoje. Isso é fantástico. E quando você lê, a partir de então, quando você já começa a se aprofundar, e quando você começar a ler o texto hebraico, você vai perceber, você vai sentir o peso de cada palavra. Você vai perceber que nas repetições você vai ver o paralelismo e até mesmo silêncios dentro do texto. Algo que muda totalmente a atmosfera, algo que muda a sua perceptividade e algo que muda você por dentro. Então, em suma, esses 3 livros que eu passei para vocês hoje vão te conduzir exatamente a esse ponto. O momento em que o hebraico deixa de ser uma língua distante, né, apenas um segredo, um mistério, e agora passa a ser uma voz viva falando diretamente ao seu coração. Então, se você deseja seguir esse caminho, prepare aí seu caderno, lápis, borracha, caneta, o seu notebook, o seu iPad, o que você precisar, e a sua Bíblia e principalmente o seu coração para caminhar de forma segura nesse universo maravilhoso. E se você quiser que eu faça depois uma análise detalhada de cada um desses livros, eu vou fazer isso para você. Se você desejar que mais à frente, mais futuramente, eu faça uma análise detalhada de cada um desses livros, capítulo por capítulo, eu quero que você deixe aqui nos comentários qual deles você quer que eu venha aqui, porque eu não li nenhum texto em hebraico, simplesmente por conta disso, porque no intuito não era isso, mas era mostrar para você aonde você deve começar, por onde você deve continuar e aonde você deve chegar. E se você quiser que eu faça então um comentário detalhado de cada um dos livros, de cada capítulo, diga aí qual livro que você quer, qual capítulo que é, adquira isso que eu vou trazer aqui para você, para ajudar e para juntos caminharmos no conhecimento da palavra de Deus. Pois bem, tá aí para você o nosso review desses 3 maravilhosos livros: o Hebraico Bíblico com Paige Kelly, depois o Hebraico Bíblico também com Rossini e por fim Learning Hebrew Biblical com Carl e a Rebecca Josberg. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você tenha gostado desse aparentemente review e que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente. Fique com Deus. Tchau, shalom. Sheikh Elechayom Tov Nitrae Shavuah Haba Lehitraot Elohim Variotah Shalom Uvraha.